Olá, turminha do quarto ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Vai começar agora a nossa aula de história. Sabe qual é o assunto da nossa aula de hoje? A expansão do comércio e das rotas. Abram o livro de vocês de história na página 58 e vamos fazer o acompanhamento da nossa aula, tá bom? Prestem atenção e abram o livro com atenção e vão acompanhando a leitura, tá bom? Então, vamos começar. Até o século XV, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidos por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, a China, a Índia, a Indonésia, que os europeus à época chamavam de Índias. Tá vendo como era essa expansão do comércio, como acontecia através do mar? A expansão do comércio vinha através do mar Mediterrâneo, vinha aqueles grandes navios bem antigos que saíam circulando de um continente a outro, de um país a outro, levando todo esse tipo de comércio que acabamos de ler aqui embaixo. Eles traziam, como vocês observaram na leitura, traziam seda, tapeçarias, pedras preciosas, tá vendo? Porcelanas e especiarias. Vocês sabem o que são especiarias? Especiarias são aqui, ó, do lado, vocês estão vendo essa imagem? Especiarias são canelas. Aqui, uma das especiarias no caso, né? Canela, anis estrelado, noz moscada, cardomo, pimenta, açafrão. Isso são especiarias, o que utilizamos até os dias de hoje na nossa comida, né? Para dar aquele sabor, acentuar aquele sabor bem gostoso. O cominho, que todo mundo conhece, o corante, orégano, isso que é tipo de especiarias. Então, eles saíam de um país ao outro no mar Mediterrâneo para buscar essas especiarias e outros tipos de comércio, levando de um país para outro. Vamos continuar a leitura? As especiarias, ó, como eu li para vocês acima, são produtos como cravo, tá vendo? Canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta. Tá vendo que pimenta também é uma especiaria, né? São usadas para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. Bem pensado, né? Não é só no alimento que as especiarias são utilizadas. Muitas pessoas utilizam para a fabricação de perfumes e, como lemos aqui, para conservar os alimentos também, tá vendo? Na fabricação de remédios e entre outros aspectos, né? Que podemos observar que hoje as pessoas utilizam isso para várias coisas. Elas eram caras, tá vendo? No mercado europeu, pela dificuldade em trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. Então, quando esses portugueses, eles iam, a maioria eram os portugueses que iam buscar, gente. Lá que eles chamavam esses países que eu li logo acima, eles chamavam esses países todos de Índia, e de Índias. Eles chamavam de Índias, que era o Japão, a China, Índia e Indonésia. Então, eles iam buscar nas Índias, nesses países, principalmente na África, né, na região da África, eles iam buscar todas essas especiarias, só que como é muito distante, você imagina o quanto distante é de um país para o outro, de navio. Então, quando esses produtos chegavam nas cidades, eles chegavam com um preço muito caro. Então, nem todo mundo tinha acesso a essas especiarias, esses produtos. O comércio das especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo e controlado por mercadores árabes e italianos das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Muitos países, porém, queriam participar deste vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima, tá vendo? Todo mundo queria participar dessa rota marítima, né? Porque todos queriam, viu que o comércio estava dando certo, que estavam gerando muito dinheiro, muito lucro, porque, como eu disse acima para vocês, que eram especiarias muito caras, então todo mundo queria trabalhar nessa rota, né? Marítima de fazer esse comércio para poder lucrar também. Empenhados em chegar às Índias, que as Índias, o que eu citei para vocês acima, que eram o Japão, a China, a Índia e a Indonésia, né? Que os europeus na época eles chamavam de Índias. Outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África, tá vendo?
outros povos começaram a ter atitude também de entrar na rota marítima para entrar no comércio. Como os portugueses enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu, chamado Bartolomeu Dias, conseguiu entre 1487 a 1488 alcançar o temido Cabo da Boa Esperança no sul da África, tá vendo? Eles conseguiram descobrir novas rotas marítimas, indo pelo Oceano Atlântico para poder descobrir essas novas rotas de comércio, para poder fazer parte do comércio. E nesse que os portugueses entraram nessas novas rotas marítimas, fazendo uma pesquisa aqui para vocês para falar desse assunto, eu descobri que nesse período, fazendo essas novas rotas marítimas, procurando os novos fornecedores dessas especiarias e de outros produtos para revender, para vender para as pessoas nos outros países, foi que Portugal descobriu o Brasil. Lembra que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, né? Então, antes disso, em 1487 a 1488, eles ficaram procurando novas rotas marítimas e eles encontraram o temido Cabo da Boa Esperança no sul da África. Encontrou o cabo nesse ano e em 1500 eles descobriram o Brasil. Eles descobriram dessa maneira, procurando novas rotas de expansão de comércio, procurando novos lugares para encontrar novos produtos para vender. E foi assim que ele descobriu o nosso país. Bom, 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias. Olha só, mais uma nova descoberta, tá vendo? Uma nova cidade na Índia. Os lucros obtidos com essa viagem foram revestidos em outras expedições. Revestidos, tá vendo? O dinheiro que eles pegaram desses novos lucros, eles reinvestiram novamente para procurar novas rotas, que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias no século XVI. Está vendo? Portugal, junto com esses outros países e Vasco da Gama, ele conseguiu deixar Portugal nesse patamar, né? De deixar como o maior centro europeu do comércio de especiarias desse século XVI. Porque eles pegaram o dinheiro de um lucro, começaram a investir em produtos. Então, os outros países provavelmente iam até comprar na mão deles para poder revender em seus países. Então, deixou Portugal como o maior centro europeu do comércio de especiarias. Logo aqui abaixo, podemos observar essa imagem. Vamos ler a legenda. Detalhe da caravana de Marco Polo. Tá vendo? Mercador veneziano a caminho de Catai, na China. Tá vendo? Em 1375. Olha só a caravana deles como eram. Tá vendo? Vocês estão observando? Observem no livro de vocês que a imagem fica melhor. Eles indo em caravanas. Tá vendo? Aqui tem camelo. Tá vendo? Vários camelos. Eles iam em caravanas poder conquistar essas novas áreas de expansão de comércio, né? Esses novos comércios para poder investir no comércio e deixar Portugal como o maior, né? O maior centro comercial desse século, do século XVI. Bom, em seguida, na página 59 do livro de vocês, podem observar, tem atividade. O primeiro e o segundo. Vocês abrem a atividade e respondem essas questões. Em seguida, vamos para a página 60. O número da página 60, onde vamos ler o seguinte. O outro tópico da nossa aula de hoje. Mudanças na navegação. Vamos ver o que aconteceu nessas mudanças? Bom, acompanhe a leitura. Alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre os oceanos e acreditavam que, além dos limites conhecidos, existiam monstros marinhos que atacariam as embarcações. Olha só o pensamento deles. E a maior parte das viagens marítimas eram feitas próximo ao litoral e não em mar aberto. Por isso, descobrir a rota do cabo e navegar além dos marcos conhecidos não foi tarefa fácil, tá vendo? O que acontecia? Eles tinham medo de encarar o mar aberto, aquele deserto de mar, só a imensidão de água, e com medo dos monstros marinhos, que eles acham que existia um monstro marinho, que provavelmente seriam as grandes baleias, né, que a gente sabe que existe no mar. E eles tinham medo, então eles só andavam no litoral, próximo assim, ó, ali próximo às ilhas, provavelmente próximas às cidades, aos países, no litoral.
próximo às praias, porque eles tinham mais segurança, o medo de invadir o mar aberto e, como lemos aqui acima, com medo dos famosos monstros marinhos, né, que eles acreditavam. Técnicas e instrumentos. A necessidade de encontrar outro caminho para as Índias fez com que os europeus aperfeiçoassem os instrumentos de orientação marítima. Tá vendo como eles começaram a usar as técnicas e os instrumentos? Como o astrolábio. Aqui ao lado vocês estão vendo o astrolábio. Vamos ler o que é astrolábio? Ok, essa daqui. Vamos ler o que é astrolábio. Bom, o astrolábio é um instrumento que possibilita aos navegadores se orientar por meio da observação do Sol e outras estrelas, tá vendo? Eles descobriram, eles se aperfeiçoaram e começaram a usar esses instrumentos de orientação. Esse instrumento é chamado astrolábio. Vocês já ouviram falar? Então, é um instrumento que possibilita aos navegadores se orientar por meio da observação do Sol e das outras estrelas, tá vendo? De acordo com onde o Sol está e as estrelas, eles se baseavam para saber, a se orientar, né? Onde é que eles estavam? Será que era no lado norte, do sul? E eles utilizavam o Sol, as estrelas, através desse instrumento, o astrolábio. A bússola, vocês, eu acredito que vocês já conhecem a bússola, né? Aqui o modelo de uma bússola aqui ao lado. Vamos ler o que é a bússola, no que está dizendo a legenda. A bússola é um instrumento com uma agulha de ímã, que aponta para o norte. Ele informa aos navegadores qual a direção deve ter seguida, né? A bússola, como falou aqui, é uma agulha de um ímã e você para a bússola e ela vai indicar em que lugar você está. Se você está no norte, você está no sul, no sudeste, ela vai indicar, a bússola vai dizer onde é que você está. Ela vai lhe orientar. Aqui tem dizendo também o quadrante e as cartas marítimas. O quadrante e as cartas marítimas, eles utilizavam também para poder usar a orientação. Eles começaram a descobrir o que era essas coisas, esses instrumentos, para poder ajudar eles na navegação. E o quadrante? Bom, o quadrante era mais um instrumento que eles utilizavam para saber a localização. Eu tirei um aqui no livro, não mostra, mas vou mostrar a foto para vocês o que é um quadrante. O quadrante, aqui como é o modelo, tá vendo? Eles utilizavam esse quadrante para saber a localização, onde é que eles estavam. Utilizando como a bússola e o astrolábio. E a outra, as cartas marítimas. Tá vendo? As cartas marítimas eram como mapas. Os mapas que a gente vê normalmente, né? Só que desenhados, claro. Eles desenhavam mais ou menos um mapa para ter noção de onde estavam, que eram chamadas de cartas marítimas. Bom, os portugueses foram pioneiros e utilizavam a caravela, uma embarcação. Tá vendo o que é caravela? Era uma embarcação longa, feita de madeira e com velas que eram impulsionadas pelo vento. As viagens ficaram mais rápidas, mas ainda eram muito desconfortáveis. Elas duravam meses e era necessário controlar a quantidade de alimentos para que durassem todo o trajeto. Imprevistos como tempestades podiam danificar as embarcações. As precárias condições de higiene provocavam doenças e mortes. E mesmo com as melhorias, ainda existia o risco de naufrágios ou de as embarcações se perderem no mar. Tá vendo? Eles começaram a criar as caravelas, que eram, né, eles colocavam, eram feitas de madeiras e eles colocavam aquelas velas que o vento levava e elas se tornavam cada vez mais rápidas. Mas como foi dito aqui no texto, o que acontecia? Não tinha segurança, era desconfortável e as pessoas que estavam ali corriam grande risco de se contaminarem com doenças, porque o lixo ficava acumulado ali dentro, entendeu? E não tinha higiene. A higiene normal de tomar banho, de fazer as suas necessidades fisiológicas. Eles faziam tudo ali mesmo, então o risco de doenças era grande. E fora o risco que eles corriam também de ficar perdido no mar. Imaginei quantas dessas caravelas não ficaram perdidas, né? Eles buscando essas novas rotas. Imaginei quantas caravelas não ficaram perdidas no meio do mar Mediterrâneo. Logo aqui embaixo,
vocês observarem, tem mostrando uma forma de uma caravela, tá vendo? Como a gente disse como foi dito antes, no texto antes falando de Vasco da Gama, olha o sinal aqui, tá vendo? Que hoje a gente tem o time, né? Vasco da Gama, olha o sinal que eram nas caravelas dos portugueses, tá vendo? O sinal, mesmo símbolo do sinal do time do Vasco hoje, que provavelmente foi uma homenagem a Vasco da Gama. E vamos dizer o que diz a legenda do texto? Você sabia? As caravelas eram embarcações ágeis e velozes e possuíam 2 tipos de velas. As triangulares, que possibilitavam fazer manobras mais facilmente. As quadradas eram impulsionadas pelo vento, aumentando a velocidade. Tá vendo? Na foto aqui ao lado podemos ver uma ilustração de uma caravela. Olha só, em 1400 a 1500 no Rio de Janeiro, tá vendo? Essa caravela que provavelmente foi com todos os povos, com Pedro Álvares Cabral, né, e a comitiva dele, que foram para lá, para o Brasil. Então, vocês viram muito bem o quanto as caravelas, e no decorrer dos anos, né, elas se desenvolveram, que hoje tem grandes navios que percorrem aí o mar inteiro de um país para o outro, levando até embarcações, essas embarcações, e se tornaram muito importantes, porque hoje os produtos que vêm importados para nós vêm de avião, mas a maioria vocês sabiam que vem de navio também, desses grandes navios que até hoje fazem essas rotas comerciais. Então, tem outra atividade para vocês aqui na página 61. O 3, a continuidade da outra atividade. 3, o 4 e o 5. São pequenas aqui no livro. E vocês realizam essa atividade, mandem a foto para mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o nosso assunto de hoje, vocês podem mandar mensagem, que estamos aqui para ajudar um ao outro, né? Isso que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, me chamar aqui no privado do WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos!